Você já se perguntou por que somos capazes de pensamentos racionais? Se a nossa mente é produto de acidentes aleatórios e não de uma inteligência racional, Deus, por que assim as chamadas capacidades racionais são capazes de determinar o que é verdade? Se a nossa mente nada mais é que um produto da evolução irracional, então não existe motivos para se aceitar a precisão dos nossos processos mentais. Portanto, a visão ateísta do conhecimento é autorrefutante. Neste vídeo vamos tratar aqui de alguns assuntos. Esse vídeo é a parte 2. A gente produziu a parte 1, onde falamos sobre o vídeo da Elaine Souza, do canal Elaine Souza aqui do YouTube, onde ela faz alguns questionamentos interessantes. Não ela, mas também outros ateus, Antônio Miranda, dentre outros, que eu não vou lembrar o nome aqui, que eles têm feito bastante argumentos interessantes. Esse aqui ela fez sobre o suposto duelo, a falsa dicotomia entre a religião e a ciência, ou Deus e a ciência, que você tem que estar do lado de um e rejeitar o outro e vice-versa. Mas a gente refutou esse tipo de argumento no primeiro vídeo. Aqui vamos falar especificamente sobre a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin e alguns equívocos que algumas pessoas não entenderam direito essa teoria. No caso, eles confundem com a macroevolução. Então vamos explicar, mas antes vamos assistir o vídeo da Elaine Souza completo. Você já percebeu como ao longo da história a religião fez afirmações sobre o mundo e com o tempo a ciência veio desafiando muitas dessas ideias? Quando a ciência começa a explicar como o universo funciona, ela acaba entrando em conflito com as crenças religiosas. Mas como isso acontece? A ciência nos trouxe explicações detalhadas sobre o universo, a origem da vida e até mesmo a nossa existência. Mas muitas dessas explicações contradizem diretamente o que as religiões têm pregado por séculos. Por exemplo, pense na teoria da evolução de Darwin. Ela explica com base e com evidências fósseis e genéticas como a vida evoluiu ao longo de bilhões de anos. Já as religiões, em muitos casos, afirmam que a Terra foi criada em 6 dias, como diz lá em Gênesis. E embora a ciência tenha provado que a evolução é um processo contínuo e gradual, ainda existem aqueles que preferem a história de uma criação instantânea e sobrenatural. Acontece que a ciência não está tentando provar que Deus não existe ou que as religiões estão erradas. O que a ciência faz é mostrar as leis naturais que governam o universo e revelar como o mundo funciona, de maneira lógica e testável. E quando comparamos as explicações científicas com as explicações religiosas, vemos que a ciência oferece resposta baseada em evidências observáveis. Ainda assim, há algo que precisamos considerar. A ciência não é inimiga da fé. O problema está quando a fé se recusa a aceitar novos conhecimentos que são demonstráveis e concretos. Quando isso acontece, as pessoas ficam presas às explicações antigas, que podem limitar a forma como entendemos o mundo e o nosso lugar nele. Bom, até aí tudo bem. Eu concordo com muitas coisas que foram ditas aí neste vídeo, porém, vamos questionar um pouco a teoria da evolução das espécies. Vamos utilizar o pensamento crítico. Essa questão da Terra ter 6.000 anos ou bilhões de anos, no caso, não é todos os cristãos que defendem essa teoria. No caso, a gente não tem essa concepção ainda de maneira factual. A gente não sabe. Alguns cristãos dizem que foi 6.000 anos, outros 30.000 anos ou mais. O Henry Craig mesmo fala sobre esse assunto. Ele não acredita muito nessa questão de uma Terra jovem. Então, a gente não pode generalizar em falar que é todo cristão que acredita nessa teoria. Porém, vamos falar um pouco sobre a teoria da evolução, mais especificamente do assunto do ser humano, da racionalidade. Por que os seres humanos, conhecidos como animais evoluídos, somos bem mais intelectuais que os demais animais e seres? Se somos frutos de processos evolutivos e somos animais evoluídos, porque somos superior em raciocínio, inteligência, bem mais do que as espécies de macacos, cachorros, cangurus, lobos e etc. Porque nós, os seres humanos, administramos tudo, mesmo de maneira errada. Isso é uma outra questão que a Bíblia fala. Porque ultrapassamos nossos parentes próximos, as várias espécies de macaco.
No caso, a teoria da evolução, ela não diz que as pessoas falam, no caso, de maneira errônea, que o homem veio do macaco. Ela não diz isso. Ela diz que os seres humanos e os macacos, eles vêm de um mesmo ancestral em comum. Mas por que só os seres humanos que, no caso, adquiriram a racionalidade? Porque eles, os animais, não evoluíram como nós, ficaram no patamar como os outros animais. Todas as outras espécies de símios, de macacos, eles, no caso, são muito semelhantes a todos os outros animais em relação à racionalidade. O caso da evolução que separou o homem e as espécies de macacos foi injusto com os macacos e os outros animais em deixá-los menos racionais que nós humanos. Se todos nós viemos de um mesmo ancestral em comum, deveria ter outra espécie além do homem e mulher, do ser humano, que também adquirisse a racionalidade. Não é isso? Em contrapartida, a Bíblia diz que o homem é a coroa da criação. Quando eu me refiro ao homem, eu falo do indivíduo, homem e mulher. De fato, o homem que administra empresa, dirige carros e automóveis, controla a tecnologia, faz plantações, escreve, faz cálculos, constrói prédios, pirâmides e etc. E é um fato como fica a evolução que não explica essa diferença entre nós, a coroa da criação, e os demais animais. A teologia, ou melhor, a teoria da evolução das espécies, ela não explica essa questão da diferença do homem para os demais animais. Outra questão é a linguagem desenvolvida só por nós, seres humanos. Como se desenvolveram à luz da evolução. Como a linguagem acabou evoluindo no processo evolutivo. Já parou para se perguntar como os Homo sapiens falam-se os estudos linguísticos e feitos até hoje, sem exceção, comprovam que a língua humana só pode vir por aprendizados. Se o ser humano passar um período de lalação, que é o período em que a criança faz babá, mamamá, tipo assim, que ela não sabe falar, ou babá, gugu, dadá. A lalação, se a criança não aprender a falar naquela época, nunca mais ela aprende a falar. Isso é interessante, pois pessoas que foram criadas com lobos ou outros animais, na fase adulta, nunca mais falaram. Se a criança passar por essa fase da lalação, sem nenhum aprendizado de linguagem humana, não sei direito se aos 3 ou aos 5 anos os pedagogos sabem, porém, nunca mais ela aprende a falar, tanto que há registro de crianças na Índia criadas por animais, lobos ou outros que nunca mais aprenderam a falar. Isso mesmo. Mesmo depois de conviver com humanos, não aprenderam mais a falar. Nunca mais a fase da fala tem um momento para começar e para terminar. Se passar daquele momento, não aprende mais. Mesmo que o sistema fonético esteja todo desenvolvido e sem problema, não aprende a falar de maneira nenhuma. Já parou para pensar nisso? Então pense comigo, se a linguagem humana só pode ser fruto de aprendizado, isso não é uma teoria, é uma coisa quase certa. Não há como explicar a linguagem humana pela evolução das espécies. Os próprios evolucionistas admitem isso. Se a linguagem humana veio por aprendizado, como o homem começou a falar, é um outro problema que eu tenho com a teoria da evolução, a questão da linguagem. Então, como surgiu, à luz da teoria das espécies, o fenômeno da fala humana? Como se desenvolveu a racionalidade? Porque sabemos que pessoas são mais importantes e damos valor aos seres humanos mais do que os animais. Agora vamos fazer aqui uma diferença entre a teoria da evolução e da macroevolução. A teoria da macroevolução deve ser levada a sério? Essa é a grande questão. Eu vou explicar aqui que eu não quero negar a seleção natural, a adaptação dos seres, a variação das espécies, a microevolução, porém apenas questionar a macroevolução, que é a evolução de uma espécie para outra não observada, devido aos supostos bilhões de anos. Uma filosofia cosmonaturalista pautada em hipótese e suposição.
No caso, os ateus e evolucionistas creem e dizem que a evolução que deu origem aos seres, em um processo lento de bilhões de anos, deu-se toda a vida e todos nós viemos de um mesmo ancestral em comum. Em nós humanos e os macacos, por exemplo, as várias espécies de macacos primatas, viemos do mesmo ancestral em comum. Somos subprodutos da evolução, um processo lento, porém isso não é observado na natureza. Digo, a evolução, ou melhor, a macroevolução de uma espécie para outra, como supõe Charles Darwin. Como algo que não é observado nem é experimentado, pode-se dominar científico. Tente dar um exemplo de uma evolução, ou melhor, macroevolução de uma espécie para outra, que foi observada, sem ser uma hipótese ou especulação. Não quero, por exemplo, exemplos observados como adaptação ao meio, a especiação, a microvariação causada pela seleção natural. Eu quero um exemplo de macroevolução, mudança de tipo de espécie, que descarta a criação. No caso, a gente pode ver na realidade que existe a seleção natural, a evolução das espécies, a microevolução, a adaptação ao meio. Os seres vivos, no caso, se adaptam e têm mudanças metabólicas, biológicas no corpo e na aparência dos animais. Mas todas essas evoluções, ou microevoluções, microvariações, elas estão dentro da mesma espécie e nunca de uma espécie para outra. Por isso que não podemos utilizar uma verdade científica como a evolução ou a microevolução para defender uma filosofia cosmonaturalista, baseada em filosofia que é a macroevolução, evolução de uma espécie para outra, em um período não observado de milhões de anos. Logo, não é ciência, porém pseudociência. Mas a evolução dos seres, a adaptação ao meio é científico sim. A variação das espécies através de mutações, uma microvariação. Isso é observado, porém a macroevolução é uma suposição, não é observada e tem que ser por fé. E há muitas coisas a se questionar sobre a macroevolução. Essa teoria diz que os cabelos é meramente resquício de escamas de animais pré-históricos, que as pernas de todos os animais se desenvolveram de verrugas de anfíbios aborígenes, que os olhos são resultados de um mero acidente no desenvolvimento de sardas na pele de anfíbios cegos que reagiram ao sol, que as orelhas surgiram em funções dos ventos que abriram orifícios em répteis pré-históricos, que o vasto universo evoluiu a partir de pequenas moléculas, formas de vidas iniciais de organismos desconhecidos através de produtos químicos desconhecidos numa atmosfera de composição desconhecida, sob condições desconhecidas. Cresceram numa escala evolutiva desconhecida por processos desconhecidos, com evidências desconhecidas e nada operando em nada. Por meio de nada se tornou tudo. Você veja como é uma questão muito errônea do ser humano tentar explicar a criação do universo, embora a teoria da evolução, ela não quis explicar a questão da origem do universo, mas sim da origem do ser humano e dos seres vivos. Porém, essa questão que eu sempre falo de falar que nós, seres humanos, homem e mulher, a coroa da criação, como dizem Gênesis, é subproduto de um processo evolutivo, e porque só existiu essa espécie com racionalidade e que domina tudo. Todos os outros seres, todas as espécies de macacos que existem no planeta, todas elas são irracionais. Só o ser humano que veio dessa mesma espécie se tornou racional, porque não existe outro tipo de espécie com a racionalidade do ser humano. Todos os outros animais são semelhantes a todos os outros animais, apesar de ter semelhanças no DNA, pois nós vivemos no mesmo ambiente. Porém, isso não significa nada. Agora, a teoria da evolução, ela não é aqui uma pseudociência, ela é verdade. Os animais, eles passam por mudanças metabólicas, adaptação à seleção natural, uma microvariação ou uma microevolução. Porém, dentro da própria espécie, da mesma espécie, temos várias espécies de felinos,
gatos, no caso, várias espécies de caninos e assim por diante. Os animais eles passam por mudanças com o passar do tempo, a seleção natural, eles vão se adaptando conforme o meio ambiente em que vive. Por isso também houve mudança nos lobos e vários animais que a gente podia trazer aqui no vídeo, que houve essa adaptação. Mas sempre essas mudanças são uma microevolução dentro da mesma espécie, jamais de uma espécie para outra, como propõe a teoria da macroevolução. E eles falam que é um processo de bilhões e bilhões de anos que não pode ser observado. Então logo não é ciência, é questão de fé. Então, amigos e amados irmãos, espero ter sido um pouco redundante aqui nesse vídeo, que era necessário falar um pouco sobre esse assunto. Se você, no caso, parou para se questionar, tanto ateus como também evolucionistas da macroevolução, eu aqui não estou negando a evolução da espécie dentro da mesma espécie, a seleção natural, a microvariação, microevolução, a adaptação ao meio. Tudo isso é real, existe. O que não existe é a macroevolução, uma pseudociência cosmonaturalista que inseriram dentro de um fato real, que é a microevolução, a mudança dentro da mesma espécie. Então que você possa refletir sobre isso, sobre a racionalidade humana, que só o homem e a mulher têm racionalidade, os outros animais não, e os nossos parentes próximos que evoluíram com a gente ficaram semelhantes aos outros animais. Então, se tiver resposta para isso, pode deixar aqui abaixo nos comentários para a gente interagir. Chegamos ao final do vídeo, fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.